Olá, meus amigos! Espero que vocês aí estejam bem. Eu sou o Vini e vamos começar mais uma faixa do nosso podcast da Rock Vibrations. Hoje vamos abordar um tema extremamente polêmico para muitos, principalmente para o pessoal ligado ao metal, principalmente para os fãs do Metallica. Estou falando do álbum Lulu, que hoje completa 9 anos, aquela polêmica parceria do Metallica com o já falecido Lou Reed. Uma parceria que, como todos sabem, acabou rendendo algumas apresentações raras, mas conhecidas aí pela internet, né? Quem acompanha os vídeos da banda, os vídeos do Metallica, sabe o quanto isso foi divulgado à época. Muitos, inclusive, duvidaram que essa parceria poderia acontecer, né? Que poderia realmente dar certo. Mas o fato é que as músicas foram criadas, muita piada acabou surgindo nesse meio tempo, muita coisa acabou acontecendo, né? E ficou aquela discussão. Esse disco realmente deveria ter sido lançado pelo Metallica ou deveria ter sido lançado apenas com uma divulgação para o Lou Reed? Porque se você pensar ao modo do que o Lou Reed já criava, é um disco bom para a carreira dele. Agora, se você pensar exatamente como um disco do Metallica, ele é um disco horrível. É claro que a gente sabe que aquela música que ficou mais conhecida do disco, a The Vial, ali foi basicamente um misto de Metallica com Lou Reed. Eu acho que é a única música que misturou realmente a musicalidade de ambos. Agora, você realmente falar que aquele disco ele tem uma essência do Metallica, ele não tem. Como o Lou Reed, sendo o chefe principal do projeto, e o Metallica sendo a sua banda base. É basicamente isso, né? A gente vê nitidamente como essas coisas acontecem ali. E nós também vemos que é um álbum bastante controverso para a história deles, né? Ainda mais por serem uma banda que sempre foram acostumados ao lado do metal, assim, do fã mais extremo, né? Do fã de thrash metal, que é aquele fã que adora realmente. Ele tem uma devoção àquele tipo de metal rápido, ríspido, sujo, né? Solos virtuosos que são mais ligados ao heavy metal, uma das maiores influências para a criação do estilo, né? Por músicas como aquelas acabaram tendo um dado extremamente negativo, né, para a história da banda. Tanto é que a própria banda disse uma certa vez, o Lars e o James inclusive disseram, e existe uma música ali que criam, né, na verdade, emoções para eles, que é a música Junior's Dead. Se eu não me engano, é a última faixa do disco. Creio que muitas pessoas nem chegaram a ouvir essa última faixa. Mas enfim, uma faixa longa, inclusive. Eles dizem que essa faixa dá vontade de chorar. Surgiu até uma piadinha depois de um tempo, né, que falaram que o disco inteiro dava vontade de chorar. Mas é aquela coisa, né? Os fãs do Lou Reed também torceram o nariz, porque não são bem fãs que curtem metal. Então acharam totalmente estranho essa proposta, né? Mas propostas são coisas que acabam acontecendo, né? A gente viu muitos daqueles chamados mashups, né, que a MTV promovia, por exemplo, com Linkin Park e o Jay-Z, né, que foi um dos mashups mais famosos naquelas épocas ali da primeira metade da primeira década dos anos 2000, né?
essas coisas nunca irão parar de acontecer. Assim como vimos lá nos anos 80, Run DMC, né? E tantas outras coisas aí, Public Enemy, enveredando pro lado de bandas do rock. Isso nunca vai acabar. Isso sempre irá existir. Mas é complicado a gente analisar um disco como Lulu, porque ele mexe com muitos fãs, ele mexe com muitas coisas que não necessariamente deveriam ser inseridas para um tipo de banda assim, né? Afinal, se formos pensar, o Metallica jamais conseguiu agregar muitos fãs com um disco como Saint Anger, por exemplo. Então você imagina, se tem pessoas que até hoje odeiam Load e Reload, imagine o que vão falar de Saint Anger, que é um disco extremamente controverso, né? Há quem diga, inclusive tem uma entrevista rara do Lars dizendo que esse disco tem faixas gravadas com solo, e ele tem uma mixtape com esses solos e que um dia provavelmente ele poderá divulgar para o pessoal. Tudo bem, será que o disco soaria diferente? Ainda assim estaria aquela bateria estranha, né? O diferencial daquele disco foi a bateria. Mas tudo bem, é um disco que foi um dos recordes do Metallica em vendas nas primeiras semanas. Ele foi um disco que vendeu demais, em pouco tempo eles atingiram 1 milhão de cópias. Foram questão de semanas, poucas semanas. A MTV já estava dando um prêmio para eles. Então, tudo é relativo. Esse disco com Lou Reed, ele não agrada a todos os fãs do Lou Reed e não agrada principalmente aos fãs do Metallica. Eu sou muito fã da banda, sou até suspeito para falar. Eu também não curti esse disco na época. Mas, pensando hoje, 9 anos depois do lançamento dele, é possível a gente crer que ele poderia ser mais lapidado. Ele não precisava ser uma aposta tão, assim, de devaneio, digamos, né? Ele não precisava ser uma aposta em que você falar pro público assim, olha, esse disco ele vai ser uma mescla do nosso som, mas a gente não está aqui fazendo exatamente aquilo que você conhece. Então é um tiro no escuro, né? É complicado. Mas o que é que ganha isso? O que essas bandas ganharam com esse disco? Ganharam mais notoriedade, obviamente, porque fãs que não são do Lou Reed e não são do Metallica acabaram curtindo a banda junta, né, digamos assim, a banda que eles formaram ali, e acabaram gostando da performance. Se você pegar as performances da banda com o Lou Reed, os vídeos que tem aí espalhado pelo YouTube, né, você não vai achar ruim, você vai achar interessante a proposta ao vivo, justamente porque você pensa o seguinte, juntaram músicos ali para fazer uma jam session e saiu isso. Pesquise, por exemplo, o vídeo da Sweet Jane, que o Lou Reed canta e o Metallica toca. O James Hetfield basicamente faz só uma base vocal, né, para ele. Então, aquela versão ficou interessante. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado você ver o Metallica fazendo um som que parece dele, mas toda aquela base, toda aquela construção não pertence à banda, então fica estranho ao mesmo tempo, né? É engraçado e é estranho. É como o Iron Maiden começar a tocar músicas do Judas Priest. Você não vai ouvir Judas Priest no Iron Maiden, você vai ouvir Iron Maiden tocando Judas Priest. Ou, por exemplo, você já ouviu a versão de The Number of the Beast do Creator? Teve muita gente que criticou, fez uma polêmica danada à época, acho que foi em 2013 o lançamento. Mas, quando você ouve The Number of the Beast com o Creator, você acha que é uma música autoral do Creator, porque eles deram toda uma alma para a música. Nós temos outros exemplos aí também, como Carry On My Wayward Son,
gravada pelo Anthrax, ficou uma versão muito legal. Joey Belladonna deu uma característica parecida com a original, mas ali ainda você vê que é um som do Anthrax. Então isso é muito legal. Você ver bandas dando uma certa autoridade no som, né? Não necessariamente copiando aquele som que você já conhece, porque seria muito chato, né, fazer só isso. E, por fim, eu acho que esse disco ele ainda precisa envelhecer mais. Eu acho que ele em algum momento será compreendido para os fãs de Metallica e de Lou Reed, de uma forma como eles queriam que fosse compreendido, né? Mas no geral, o que vale a pena apenas aí, o que vale a pena apenas, é você conferir as apresentações ao vivo, as apresentações que tem aí pela internet, provavelmente você já deve ter visto, se não viu, procure. Eu acho que isso é o que vale a pena. De resto, ouvir o álbum é cansativo. Ouvir aquele álbum é uma inércia, né? Você realmente entra numa viagem totalmente diferente. Se você tem uma mente muito aberta, muito ampla, para você aceitar esses conceitos, tudo bem. Vá a fundo. Você com certeza vai curtir. Eu não falo que é de todo mal esse álbum, mas ele ainda me soa estranho, mesmo 9 anos depois de seu lançamento. E creio que muitos aí que estejam ouvindo também irão pensar dessa forma. Bom, galera, se você ainda não ouviu esse disco, dá uma conferida. Quem sabe você não curta, né? Às vezes a gente deixa de ouvir algumas músicas, alguns álbuns, por conta de várias pessoas falarem que não presta. Mas não custa a gente olhar também, né? E caso você tenha curtido este novo episódio aqui do nosso podcast, da Rock Vibrations, não deixe de seguir as nossas redes sociais e também compartilhar o nosso conteúdo. Em breve estarei de volta para mais um episódio e mais alguma curiosidade, alguma data, algum fato em específico para abordarmos aqui. E claro, vocês também terem conteúdo diferenciado, né? Por mais que não seja um conteúdo que todos curtam, como por exemplo este álbum, mas é uma relevância, é legal a gente debater sobre isso, né? É interessante. Bom, até a próxima, galera. Um grande abraço para vocês.